Presidente Lula se reúne com o primeiro-ministro do Reino Unido em Londres, que confirma 500 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Rodrigo Pacheco nega pedido da oposição e abre caminho para governo ter maioria na CPMI do 8 de janeiro. E você vai ver também. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que ainda não sabe como vai conseguir chegar à faixa de isenção de imposto de renda em R$5 mil. Parlamentar da Ucrânia briga com enviado da Rússia durante encontro diplomático na Turquia. Dia histórico. OMS anuncia o fim da emergência declarada para a Covid-19 em todo o mundo. Reino Unido terá oficialmente amanhã um novo chefe da monarquia britânica, o rei Charles III. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Cerca de 100 chefes de Estado devem participar da coroação do rei Charles III, que acontece amanhã na Abadia de Westminster, entre eles o presidente Lula, que chegou hoje a Londres. Na tarde de hoje, Lula se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. No encontro, foi confirmada a contribuição do Reino Unido com o Fundo Amazônia. O primeiro-ministro disse que a ajuda ao Brasil é um prazer. Os dois também falaram sobre o intuito de incrementar o fluxo comercial entre os dois países e combater as mudanças climáticas. Nas redes sociais, o premier disse que o país deve contribuir com 80 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$500 milhão para o fundo. Lula frisou que o Brasil quer participar de todas as discussões sobre a crise climática e que os países em desenvolvimento precisam de apoio com recursos para o crescimento da economia. O presidente está no Reino Unido para a coroação do rei Charles III nesse sábado. O Fundo Amazônia busca contribuição voluntária, monitoramento e combate ao desmatamento, assim como a conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. Olha só que alarmante. O Cerrado, um dos principais biomas do Brasil, registrou uma área recorde com alertas de desmatamento em abril. Foram 2.133 quilômetros quadrados. O país também teve o pior quadrimestre desde o começo das medições do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área desmatada do Cerrado equivale a quase 2 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. O levantamento levou em conta os dados acumulados até o dia 27 de abril, ou seja, o índice pode aumentar na próxima semana, quando serão divulgados os valores diários do restante do mês. Os estados cobertos pelo bioma com os maiores índices de desmatamento nesse primeiro trimestre foram a Bahia, Piauí, Tocantins e Maranhão. O Cerrado é o segundo maior bioma do país em extensão e fica atrás apenas da floresta amazônica, que em abril registrou a menor queda no desmatamento desde abril de 2022. Com isso, a Amazônia teve a terceira menor taxa do período da série histórica. O monitoramento do INPE emite alertas semanais quando acontece uma alteração da cobertura ambiental em áreas maiores que 3 hectares. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, rejeitou as questões de ordem apresentadas pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho, e do Partido Novo sobre a proporcionalidade partidária na composição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. Com a decisão, a oposição, que deu força para a abertura dos trabalhos, perde 2 vagas e terá 9 indicações. Já o governo conseguiu garantir pelo menos 12 das 32 cadeiras da CPMI, sendo maioria. As outras vagas devem ser indicadas para partidos independentes. O número de integrantes da comissão é definido pelo tamanho de cada bloco. A resposta de Pacheco estava sendo aguardada desde o início da semana e era o que faltava para destravar a distribuição de vagas da comissão. Na prática, retira a vaga destinada ao bloco Vanguarda, composto por PL e Novo, para entregar ao bloco da Resistência, do PT. A decisão foi publicada no Diário do Congresso Nacional de hoje.
O presidente do Congresso também notificou os líderes partidários para indicarem os membros que vão compor o colegiado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje não ter uma resposta para a isenção do imposto de renda de R$ 5.000, promessa de campanha do presidente Lula. Haddad também garantiu que o governo vai fiscalizar com rigor o cumprimento da decisão da Justiça que permitiu um aumento bilionário na arrecadação. Em entrevista à rádio CBN, o ministro Fernando Haddad afirmou que acredita que a nova regra fiscal, o arcabouço fiscal, será aprovado no Congresso, o que vai ajudar o governo a endurecer a fiscalização tributária. Na semana passada, o STJ analisou a possibilidade de empresas usarem os benefícios fiscais concedidos pelos estados para diminuir o valor pago em impostos ao governo federal. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que esse desconto no pagamento da União só pode ser aplicado em despesas das empresas usadas para investimentos e não para gastos com a manutenção dos serviços. Com a mudança, o governo espera arrecadar quase 90 bilhões de reais. Ainda durante a entrevista, Haddad disse que a fiscalização vai ser rigorosa para garantir que a regra seja cumprida. Em relação à faixa de isenção do imposto de renda em R$ 5.000, o ministro afirmou ser uma tarefa desafiadora, mas que foi uma determinação do governo, por isso vai tentar viabilizar o que foi pedido. O ministro estima que somente elevar a faixa de isenção ao patamar dos R$ 5.000 custaria cerca de 100 bilhões de reais aos cofres públicos. Haddad destacou que para o ano que vem provavelmente conseguirá subir a faixa de isenção para pouco mais de R$ 3.000, o que seria mais um passo para chegar até o valor determinado pelo presidente Lula. O governo anunciou a antecipação do 13º salário para segurados do INSS. O benefício normalmente é pago apenas no segundo semestre do ano. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O governo federal anunciou que o valor será dividido em duas parcelas. A primeira começará a ser paga pelo INSS a partir do dia 25 de maio e a segunda já no mês de junho. E aí serão dois calendários, um para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe mais. A gente lembra aqui que o piso previdenciário, que é o valor mínimo dos benefícios do INSS, passou a ser de R$ 1.320 no dia 1º de maio, acompanhando o novo valor do salário mínimo nacional. E tem direito ao benefício todos os segurados do INSS que tenham recebido durante este ano o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio acidente, a aposentadoria, a pensão por morte e também o auxílio reclusão. 30 milhões de beneficiários receberão esses valores divididos em duas parcelas. Ao todo, serão pagos pouco mais de 62 bilhões e meio de reais. E veja a seguir, dia histórico. A OMS anuncia o fim da emergência declarada para a Covid em todo o mundo. E ainda, o Reino Unido terá oficialmente amanhã um novo chefe da monarquia britânica, o rei Charles III. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 43 minutos, pelo horário de Brasília. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, abriu o dia em alta hoje, favorecido pelo avanço das bolsas internacionais e a alta nos preços do petróleo. Além da repercussão da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa sexta-feira, o lucro do Banco Bradesco foi acima do esperado no Brasil. Já no cenário internacional, o aumento nas contratações em abril movimentou o setor. Os juros mais altos nos Estados Unidos tendem a beneficiar o dólar, uma vez que elevam os rendimentos do mercado de renda fixa norte-americano.
Por outro lado, investidores pareciam encontrar alento na aparente força da maior economia do mundo, que afasta temores de recessão. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta sexta-feira em queda, apagando todos os ganhos da semana. Investidores avaliaram os dados do relatório de emprego, o payroll, nos Estados Unidos e monitoraram os resultados corporativos divulgados tanto aqui quanto lá fora. A moeda norte-americana recuou 0,98% e encerrou o dia cotada a R$ 4,94 na venda. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 3,4% em abril, ante 13,5% em março. Os dados são do chamado payroll, o relatório de empregos do Departamento do Trabalho divulgado hoje. Os empregadores dos Estados Unidos ampliaram as contratações enquanto aumentavam os salários dos trabalhadores, apontando para uma força sustentada do mercado de trabalho que pode levar o Federal Reserve a manter a taxa de juros mais alta por algum tempo. A economia dos Estados Unidos abriu 253 mil novos postos fora do setor agrícola no mês passado. A abertura de vagas está bem acima da taxa mensal de 70 mil a 100 mil, necessárias para acompanhar o crescimento da população em idade ativa. O Fed aumentou sua taxa básica de juros em um total de 5 pontos desde março de 2022 e sinalizou que pode interromper a campanha de aperto monetário mais rápida do Banco Central dos Estados Unidos desde a década de 1980. E olha só, o conflito no leste europeu gerou uma agressão longe dos campos de batalha. Um deputado ucraniano e um oficial russo se enfrentaram fisicamente durante uma conferência diplomática na Turquia. Um vídeo postado na conta do Facebook do parlamentar ucraniano Alexander Markovsky mostrou o momento do confronto físico entre ele e um oficial russo durante a Assembleia Parlamentar da Cooperação Econômica do Mar Negro em Ankara, na Turquia. O enfrentamento começou com o deputado ucraniano estendendo uma bandeira do seu país atrás de uma delegada russa que estava sendo entrevistada. O secretário da delegação russa, Valery Stavitsky, reagiu e tomou a bandeira do país vizinho e alvo da investida militar do Kremlin. O ato desencadeou uma perseguição e um confronto físico que só terminou após o deputado ucraniano recuperar a bandeira. Markovsky pertence ao partido Servo do Povo, o mesmo do presidente Volodymyr Zelensky. O episódio acontece em meio à escalada de tensão do conflito entre os dois países, depois que Moscou acusou Kiev de um ataque com drones contra o Kremlin. A Ucrânia rejeita a acusação. Em um dia histórico para a humanidade, a Organização Mundial da Saúde anunciou o fim da emergência declarada para a Covid-19, que estava em vigor desde janeiro de 2020. Este era o mais alto nível de alerta da agência em relação a uma doença. Os especialistas ouvidos pela OMS consideraram que era o momento de passar para uma gestão a longo prazo da pandemia, apesar das incertezas que subsistem sobre a evolução do vírus. Em 3 anos, a Covid-19 virou nosso mundo de cabeça para baixo. Quase 7 milhões de mortes foram relatadas à OMS, mas sabemos que o número é várias vezes maior, pelo menos 20 milhões. O nível máximo de alerta da OMS foi declarado em 30 de janeiro de 2020, poucas semanas após a detecção na China dos primeiros casos da doença viral respiratória, contra a qual não havia tratamento específico e nem vacina. Várias nações já levantaram o estado de emergência contra o coronavírus no mundo. E de volta ao Brasil, vamos falar agora de futebol. É isso mesmo, Ju. Leonardo Félix comenta a marca do Gabriel Barbosa, o Gabigol, e os jogos da 4ª rodada do Brasileirão. Vamos ver. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. A fase pode até não ser boa e o pé não está calibrado como nos anos anteriores. Mas o Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, fez jus ao apelido de Gabigol nesta quinta-feira lá na Argentina. Jogando contra o Racing em Avejaneda, ele abriu o placar com um belo gol em jogada ensaiada e se tornou o maior artilheiro brasileiro na história da Copa Libertadores da América. Agora o Gabi tem 30 gols e ultrapassou o Luizão, que tem 29. O jogador rubro-negro olha adiante e mira recordes ainda mais expressivos. No ranking da Liberta, ele está em 4º lugar.
atrás do equatoriano Alberto Spencer com 54 gols, dos uruguaios Fernando Morena e Pedro Rocha com 37 e do argentino Daniel Onega, que marcou 31 vezes. Mas o Flamengo precisa de uma maior pontaria de Gabigol e do restante do elenco. Mais uma vez perdeu chances incríveis e não saiu com a vitória. Ficou no 1-1, mesmo jogando com um jogador a mais por grande parte da partida. E é o segundo colocado de sua chave com 4 pontos, atrás justamente do Racing, que tem 7. Outro destaque de ontem foi o Atlético Paranaense, que bateu fora de casa o Libertad do Paraguai por 2-1. O Furacão é líder do Grupo G com 7 pontos. E a gente fala também de Campeonato Brasileiro, e eu destaco algumas partidas da 4ª rodada para você ficar ligado. Neste sábado, o Cruzeiro joga no Independência contra o Santos, às 4 da tarde. Às 9 da noite, tem clássico carioca entre Fluminense e Vasco no Maracanã. No domingo, às 4 da tarde, tem São Paulo Internacional no Morumbi. Também no domingo, no mesmo horário, duelo rubro-negro na Arena da Baixada. Atlético Paranaense e Flamengo. O líder do Brasileirão, o Botafogo, encara o Atlético Mineiro às 6h30 no Newton Santos. E também 6h30 tem Goiás e Palmeiras na Serrinha, em Goiânia. É isso aí, eu fico por aqui. Até a próxima. Bom fim de semana para todos e uma boa noite. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Obrigada, Léo, pelas informações. Muito obrigada. Ótimo fim de semana, Léo. E você já imaginou ter um bichinho de pelúcia personalizado do seu amigo de 4 patas? Pois é, olha só, a nossa repórter Caroline Povoleri traz no Minuto Pet de hoje a história de um filipino que cria réplicas dos animais de estimação e ajuda os tutores a eternizarem a imagem de muitos que já partiram. Boa noite. O Minuto Pet de hoje vai abordar um assunto sensível que muitos de nós não estamos preparados para enfrentar na lida diária com os nossos companheiros fiéis de 4 patas: a ausência deles. Foi pensando nisso que David Tan, um homem de 48 anos, começou a produzir clones realistas no intuito de ajudar pessoas a amenizarem a saudade dos seus pets. A fábrica de ursinhos de Pampanga recebe pedidos locais e internacionais de cães, gatos, hamsters e coelhos que já partiram. Os clientes enviam fotos e vídeos do animal como referência e a equipe desenha a silhueta em um pedaço de papelão que posteriormente é costurado, preenchido por espuma e retocado com a pele sintética do pelúcia, recriando as cores e marcas do animal de estimação desejado. Esse processo todo parece demorado, mas leva em torno de 20 a 30 minutos dependendo da complexidade do pet. De acordo com o proprietário David Tan, a ideia de clonar os bichinhos surgiu para minimizar uma tristeza pessoal dele quando sua Golden Retriever faleceu em 2019 e uma cópia realista dela foi feita. Os valores das réplicas custam a partir de $65, o equivalente a R$350 aqui no Brasil. Uma linda forma de eternizar a imagem dos nossos pets. Parabéns pela iniciativa, David. Na próxima sexta, vamos até a Califórnia conhecer uma oficial de polícia diferente. Bom final de semana, Juliana e Maria Alice. Obrigada, Carol. Ótimo fim de semana para você. Obrigada, Carol, e até a próxima sexta. E olha só, Juliana, amanhã a Inglaterra será palco de mais um dia histórico. As expectativas crescem a poucas horas aí da cerimônia de coroação do rei Charles III. Pois é, Maria, hoje Charles III surpreendeu indo ao encontro dos populares para cumprimentá-los. Milhares de pessoas de outras nacionalidades também se aglomeram próximo ao Palácio de Buckingham, em Londres. A longa espera rendeu uma grata surpresa. O próprio rei foi até os presentes no local, percorreu parte da avenida e cumprimentou várias pessoas. Milhares de pessoas de outras nacionalidades também estão em Londres para aproveitar um pouco da coroação, a primeira em 70 anos, após o longo reinado da mãe de Charles, Elizabeth II. Após o encontro com populares, Charles III esteve com líderes da Commonwealth, grupo de 14 países em que também é rei, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Com um papel meramente cerimonial e sem qualquer poder político no Reino Unido, o monarca tem entre os principais desafios lidar com as aspirações separatistas em 2 nações britânicas, Escócia e Irlanda do Norte.
E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.